Ok, finalmente terminei a retrospectiva. Ué, de onde veio isso? Isso é uma encomenda? De onde... Carta junto. Humano, você descobriu a fórmula da vida e fica divulgando os resultados no seu canal de YouTube com a sua morsa de pelúcia. Eu não posso permitir isso. E agora você e seu canal serão exterminados. Abraços, Lorde Demônio Sutek. Não tenho ideia do que é isso. Deve ter sido engano. Só tem espaço para um mestre dos brinquedos nesse canal. Que é encher o mundo de filmes sobre boneco matando gente. Eu não tô nem zoando, antes da Full Moon ele tinha uma produtora chamada Empire que lançou o filme Dolls, e quando a Empire faliu, ele supostamente pensou, eu não fiz filmes de boneco assassino o suficiente. Então ele criou a Full Moon, e o primeiro filme que ele lançou foi, é claro, Puppet Master. E depois do Puppet Master tiveram outros como Demonic Toys ou Blood Dolls, mas esse não é o foco aqui. Mestre dos Brinquedos foi lançado direto pra vídeo em 1989 e aparentemente foi um sucesso tão grande de vendas que mereceu virar uma franquia. Então hoje nós temos 14 filmes do Puppet Master, além de alguns quadrinhos e claro, umas linhas de brinquedo. Não, peraí, volta! Tem 14 filmes essa merda? Eu me recuso a acreditar que a franquia Mestre dos Brinquedos tem público ou história o suficiente pra precisar de mais filmes do que Jesus Cristo precisou de apóstolos. Vocês sabiam disso? Vocês aí nos comentários que estão o tempo todo retrospectiva Mestre dos Brinquedos. Vocês foram ingênuos e só pediram pra eu falar de uma franquia desconhecida? Ou vocês sabiam que essa desgraça tem pelo menos 20 horas de filme merda? Ok, desculpa, eu perdi um pouco a compostura ali. O que eu quis dizer foi... Então hoje em dia temos 14 filmes do Puppet Master, além de alguns quadrinhos, algumas linhas de brinquedos licenciados, é claro, e também uns cards colecionáveis lá do final dos anos 80. E o propósito desse vídeo vocês já sabem, eu vou passar pelos 14 filmes dessa franquia, porque sim, eu assisti isso tudo, e eu vou falar quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada um deles. Mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram essa franquia, se vocês se deram um trabalho de ver esse negócio todo, o que vocês acham desses filmes. E claro, esse vídeo vai ter spoilers, estejam avisados. E valendo! Puppet Master, Bonecos da Morte. Essa é uma daquelas franquias que as traduções no Brasil são bem zoneadas, dirigida por David Schmoller. O primeiro Puppet Master é sobre um grupo de conhecidos que têm habilidades psíquicas que são convocados para uma reunião em um hotel chamado Bodega Bay. Quando eles chegam no hotel, eles descobrem que o amigo deles, que convidou todo mundo, na verdade, tá morto, e enquanto eles estão lá tentando descobrir qual é a dessa situação toda, umas marionetes vivas começam a matar eles um por um. Pontos positivos! Eu gosto da ideia de fazer um slasher com personagens que têm habilidades psíquicas, e cada personagem aqui tem a sua habilidade particular. O design do filme é muito bom também, todo o cenário do hotel Bodega Bay ficou conhecido e virou um local icônico pro resto da franquia. E claro, tem os bonecos, que são todos bem característicos e têm os seus métodos de ataques peculiares. O mais famoso deles é o Blade, que tem o gancho e a lâmina, mas tem o boneco forte com a mão grande também, que aparece em todos os filmes. E ele se chama, adivinhem, Pinhead. A direção até que é boa pra um filme B de boneco assassino. Tem os planos obrigatórios de ponto de vista do boneco, pulando pra todo lugar e interagindo com o cenário. E tem uma cena que a boneca cospe sanguessuga no cara, que apesar de não fazer muito sentido, ela é bem aterrorizante pelo visual dessa maldita e pelos efeitos sonoros nojentos também. Os efeitos dos bonecos aqui são muito bons. Eles são uma mistura de boneco, animatrônico, stop motion, tem até alguns planos com mão de dublê. E claro, tem os efeitos de gore e sangue também, que não são tão exagerados, mas que são bem feitos quando aparecem. O tema principal da franquia, composto pelo Richard Bend, é bem marcante e eu gosto dele. Outro elemento importante aqui é o André Toulon, o francês que criou os bonecos. O filme abre com um flashback dos anos 30, bem enigmático, que mostra ele se matando no hotel enquanto foge dos nazistas. Eu acho uma boa cena. O elenco do filme tá bom no geral, e eu acho engraçado que a atriz mais conhecida é a Barbara Crampton e ela tá em uma cena só, fazendo uma ponta bem rápida. Pontos negativos. Eu não acho muito crível que esse hotel tenha funcionado
funcionado por 50 anos sem ninguém descobrir o compartimento secreto na parede com os bonecos do Toulon. Na real, o pior ainda é que tinham 2 nazistas entrando no hotel procurando o Toulon e os bonecos vivos dele. O Toulon se mata pra evitar ser capturado, e aí os 2 nazistas só falam, ah, poxa vida, e vão embora. Eles nem se deram o trabalho de procurar no quarto de hotel dele. O filme tem uma pá de cena de personagem tomando decisão sem sentido de filme de terror. Tem o casal transando no quarto, a mulher escuta que tem alguém ali com eles, ela deixa o cara amarrado e vendado na cama. E aí fica muito esquisito quando a boneca começa a beijar o cara e ele não sente a diferença entre a humana e a boca muito menor da boneca. Essa cena toda parece algum fetiche muito específico do Charles Band com os bonecos dele. E vamos combinar que ela é aterrorizante, mas essa boneca do sanguessuga não é muito prática. Ela demora tanto pra vomitar os bichos que se ela estivesse fazendo isso em qualquer outra situação, era só a pessoa chutar a boneca pro lado e seguir com a vida. Acho que o maior problema do filme é o vilão, que é o tal do Noel Gallagher, não confundir com Noel Gallagher, do Oasis. Ele acaba sendo o vilão principal do filme que não faz nada e é menos memorável que os bonecos todos. Acho que pra ficar pior, faltava só ele tocar o Wonderwall. Inclusive, logo depois dele ser revelado como vilão, os bonecos se viram contra ele e matam ele também. E não fica muito claro como que ele estava controlando os bonecos ou por que os bonecos obedeciam ele desde o início. E assim, os bonecos podem não aparecer tanto nesse filme, mas eu gosto bastante dele. É um dos melhores da franquia e acho que ele é um cult classic merecido. Puppet Master 2, o mestre dos brinquedos. Agora a franquia encontrou seu nome no Brasil. Dirigido por Dave Allen, o cara responsável pelos stop motions dos primeiros filmes. Continuando diretamente a história, um grupo de investigadores de fenômenos paranormais vai ao Hotel Bodega Bay para tentar descobrir o que foi que rolou lá no ano anterior. Ao mesmo tempo, os bonecos tiveram a boa vontade de ir até o cemitério local e reviver o corpo do Toulon, que tá lá debaixo da terra há 50 anos, e ele volta todo enfaixado lá pra pôr algum plano maléfico em ação. Pontos positivos! Eu acho a premissa legal de novo, é praticamente a mesma trama, mas os investigadores sobrenaturais agora têm um jeito mais científico de lidar com a situação, e tem uma cena muito boa, que um cara verifica se as paredes estão ocas. Ele fala que o primeiro passo de uma investigação sobrenatural é checar se tem gente morando na parede. Esse filme tava fazendo chacota com o Boneco do Mal 26 anos antes do Boneco do Mal lançar. Esse filme tem uma pegada bem mais ficção científica antiga, com vários elementos dos monstros clássicos da Universal. O Toulon revivido anda por aí quase exatamente igual ao Homem Invisível do Claude Rains. E nisso tem outro elemento importante pra franquia, que é o soro mágico do Reanimator, que revive os objetos e tudo mais. Igual no primeiro filme, os bonecos são a melhor parte, e eles apresentam um dos melhores bonecos da franquia, que é o Torch, o boneco do lança-chamas. Acho que eles perceberam também que a boneca sanguessuga não era muito eficiente, então na metade do filme uma personagem secundária só joga ela na fogueira mesmo, porque como eu disse, é isso que ia acontecer, chuta pro lado e vida que segue. Tem umas maquiagens no final que o Toulon transfere a mente dele pra um corpo de marionete em tamanho real, que é uma cara muito bizarra e assustadora, talvez. Pontos negativos. Esse filme é praticamente a mesma coisa do primeiro, só que com mais clichês de terror. Tem até uns caipiras que avisam pros personagens como o hotel é um lugar mau. Bem clichê de filme slasher mesmo. A pior coisa do filme, de novo, é o vilão. Primeiro que a ideia que o Toulon é um zumbi morto há 50 anos que foi revivido é bem puxada. Sendo que o cara é um cadáver morto há 50 anos. Ninguém que nem se mexem tanto assim no meio disso, eles só ficam lá mexendo a cabeça de um lado pro outro, eles provavelmente estão entediados também. Esse filme tem exatamente o mesmo final do anterior. O Toulon revela que é do mal e os bonecos falam: "Oh não, o cara que mandou a gente matar aquelas pessoas era do mal?" E aí os próprios bonecos matam o Toulon. O filme tem um final muito aleatório, com uma moça que virou boneco humano também, levando os bonecos pra atacarem um instituto psiquiátrico pra adolescentes. Parece uma premissa boa pra uma continuação, né? Pena que nunca foi feita e todos os filmes a partir daqui passaram a ignorar a existência desse. Puppet Master 2 é uma repetição pior e mais sem noção do primeiro, que até podia ser uma continuação legal pra franquia, mas acabou sendo só ignorado e perdendo o sentido. Puppet Master 3, A Volta do Mestre dos Brinquedos, dirigido por David DeCoteau. Esse filme é uma história de origem e a trama se passa em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, em Berlim. Um comandante nazista está querendo que um cientista descubra a fórmula para fazer soldados zumbis, e eles acabam descobrindo sobre o André Toulon. E aparentemente ele tem o segredo do soro da vida. O filme é praticamente isso, são os nazistas indo atrás do Toulon para pegar o segredo dele e o Toulon e os bonecos matando esses nazistas. Pontos positivos. Esse é o filme do Puppet Master com o elenco mais caprichado que tem. O Toulon finalmente ganhou a face mais reconhecível dele, sendo interpretado pelo Guy Routh, e os vilões são os atores conhecidos de filmes de ação bagaceira. Esse filme marca o ponto da franquia que os bonecos passam a ser os heróis da história, e eles ganham umas histórias de origem bem maneiras. O Toulon passa a alma dos amigos dele que foram assassinados pelos nazistas pros bonecos, e eles continuam lutando contra os nazistas depois da morte. Eu na real nem sei como esse filme não concorreu ao Oscar. Ele tem todos os elementos necessários
desnecessários. Segunda Guerra Mundial, protagonistas refugiados perseguidos pelo Reich e, claro, bonecos assassinos. De novo, os efeitos práticos dos bonecos são muito bons e esse filme tem mais uma adição icônica na franquia, que é o Six Shooter. Além dos efeitos do boneco, as cenas de morte também voltam a ser mais elaboradas, principalmente a morte do Richard Lynch no final. O design de produção desse filme é surpreendentemente muito bom. É muito ousado, é uma franquia de terror B que tá fazendo um filme 3, que é um filme de época, e eles conseguem fazer uns cenários bem convincentes. Sério, como essa franquia zoada tem um filme 3 tão bem produzido, e Massacre da Serra Elétrica 3 teve que ser filmado numa floresta de noite. Isso é bizarro. Pontos negativos. O objetivo do Toulon no filme passado era passar a alma da mulher dele pra um manequim esquisito. E bem, nesse filme revela que a alma da mulher dele já tava na mulher dos sanguessugas. Mas no filme passado ele não se importa nem um pouco quando ela é jogada na fogueira. Pois bem, o primeiro filme claramente mostra a data quando o Toulon se matou, em 1939. Aí eles fazem uma história de origem pra explicar isso, que se passa em 1941. Uma coisa que me incomoda aqui é que quando os bonecos atacam uma pessoa, ela prontamente esquece que tem braços pra se defender. Porque o que mais acontece aqui são os nazistas caindo no chão e ficando lá parado igual um boneco de pano esperando morrer. A trama desse filme toda é desencadeada porque tem esse tenente nazista que vê o teatrinho do Toulon e tira uma foto de chavada na janela depois pra provar que os bonecos se movem sozinhos e que eles têm o soro da vida. Só que isso é uma máquina dos anos 40 e o maluco tá tirando a foto por essa janela, nessa luz, e eles vêm querer meter que a foto saiu toda nítida, bonitinha, com um zoom ali. Ah não, amigo, eu vou falar como que essa foto ia sair. Ia ser uma merda, ia ser tipo isso daqui, não ia colar, não ia dar pra provar nada. Puppet Master 3, na verdade, é o melhor filme da franquia em termos técnicos e talvez em roteiro também, ele é um dos mais criativos. Não sei se chega a ser um clássico, mas achei ele um filme bem divertido, de verdade. Puppet Master 4, também conhecido como Mestre dos Brinquedos 4 ou Bonecos em Guerra. Dirigido por Jeff Burr, falando em Massacre da Serra Elétrica parte 3, né? A trama de Puppet Master 4 volta pro Hotel Bodega Bay com um grupo de jovens que tá lá passando a noite porque o protagonista, esse cara chamado Rick Myers, tá trabalhando lá com um projeto de tentar descobrir inteligência artificial. Naturalmente ele encontra os bonecos do Toulon, revive eles com o soro, fica amigo dos bonecos e usa isso pra pesquisa dele. Mas tem um problema, porque o Lorde Demônio Sutek tá puto que roubaram a fórmula dele de dar vida aos bonecos e ele quer pegar isso de volta. Então o que ele faz? Possessão demoníaca? Não! Ele manda 3 bonecos reptilianos pra ir lá porque é assim que esse demônio funciona. Então eles chegam lá e o que acontece é rinha de brinquedo e é isso o filme. Pontos positivos! O protagonista desse filme é surpreendentemente bem caracterizado e bem divertido. Ele é o clássico cientista hacker maneirão que ao invés de estar escrevendo código no PC, ele tá jogando laser tag com os bonecos, porque é ciência, é assim que funciona. No final, ele acaba se tornando o novo mestre dos brinquedos e carrega o legado do Toulon, o que eu na verdade achei justo. De novo, os efeitos de bonecos são bons aqui. Nesse filme eles já mudaram bastante em questão de personalidade. Eles não são mais ameaçadores igual no primeiro filme. Aqui eles estão até meio fofos já e eu quero ter uns desses na minha casa. E esse filme tem muita briga de bonecos. Puppet Master quebra uns demônios na porrada e é ótimo. Esse filme na real é uma versão mais letal de Pequenos Guerreiros do Joe Dante. E ele nem tem tantas cenas de morte. Acho que ele é mais uma ficção científica esquisita, meio sessão da tarde até. Pontos negativos. Cada filme que passa eles tentam complicar mais o modo de reviver os bonecos. Primeiro era magia, agora é magia, soro do Reanimator e fórmula matemática que é parte de uma sequência numérica específica. Tem uma cena que o protagonista encontra o diário do Toulon e eu acho muito tosco porque o Toulon é um cidadão francês que morava na Alemanha e o diário dele tá em inglês. Tem essa outra cena que a vidente e o cara mala acham esse tabuleiro aqui e falam, isso parece um tabuleiro Ouija. Bem, eu não sei, talvez tenha outros tipos de tabuleiro Ouija por aí, mas pra mim isso daí parece mais uma extensão egípcia de colonizadores de Catan do que um tabuleiro Ouija. Nesse filme eles tentam forçar um boneco novo chamado Decapitron, que é o boneco mais sem graça da franquia até então. Eles só montam esse boneco no final e ele resolve todos os problemas da trama, ainda brota uma cabeça de tela verde do Toulon pra ficar lançando frase de autoajuda. É pavoroso. E falando em resolver a trama, cadê o Torch? Tiveram que fingir que ele não existe nesse filme, né? Porque se ele estivesse aqui, ele ia só tacar fogo nesses Bionicle demônio da Lego e a trama ia ser resolvida muito rápido. E falando em demônio, temos que mencionar o Lorde Demônio Sutek. Eu adoro um efeito prático, mas vale o bom senso aqui também. Ele parece o que ele é, uma fantasia de espuma gigante. Talvez essa roupa funcionasse como um prop de show do Iron Maiden, que você só vê de longe no meio da pirotecnia e não presta muita atenção, mas na frente da câmera, no close-up, é bem tosco. Eu não acho que Puppet Master 4 seja um bom filme, mas eu com certeza me diverti muito mais do que eu achei que fosse com ele, e eu gostei bastante no geral.
Puppet Master 5, ou Bonecos em Guerra, capítulo final. Queria eu que fosse o capítulo final, mas a gente sabe a quantidade de obra que tem aqui, né? Dirigido por Jeff Burr. Rick e amigos estão de volta no hotel porque eles têm umas premonição de que algo errado vai acontecer. O chefe do Rick aparece lá pra tentar capturar os bonecos e descobrir os segredos do Toulon. E claro, o Lorde Demônio Sutek decide matar geral ele mesmo. Pontos positivos. Tem uma cena de morte muito boa nesse filme que um dos mini-demônios mata um cara e o sangue dele vai caindo na lanterna que tá no chão iluminando a cena. Então a cena vai ficando cada vez mais vermelha. Tem outra cena muito louca aqui da mina gótica psíquica tomando banho no próprio sangue. A cena era um sonho o tempo todo, mas acho que é o visual mais macabro que esse filme consegue fazer. Esse é o último filme que tem o Dave Allen fazendo os efeitos dos bonecos, então é o último filme que os efeitos prestam. E o Tort voltou, como se nada tivesse acontecido. Tava onde no outro filme, brother? Não pagaram teu cachê? Pontos negativos. Os filmes 4 e 5 eram pra ser um filme só e foram gravados ao mesmo tempo, o que na real me faz suspeitar que o roteiro desse filme foi bem improvisado e a produção dele foi feita num orçamento do que tava sobrando. Ele começa com uma trama de investigação policial e de advogado que não dá em lugar nenhum, e a maior parte do filme são umas pessoas procurando outras pessoas em um corredor de hotel escuro. O pior é o vilão secundário desse filme, que é o chefe que quer roubar os bonecos, como de costume. Ele invade o hotel com uma gangue de ladrões que não é muito caracterizada e só tá no filme pra andar em corredor escuro e ser atacado pelos gremlin do mal. Claro, o Lorde Demônio Sutek voltou e não tá melhor. Acho que não dá nem pra chamar esse cara de vilão de Power Ranger, ele é mais mal feito do que isso. Eu não sei se tem um ator dentro desse bicho, mas se tiver, ele não consegue ver nada que ele tá fazendo, porque metade do tempo ele parece que tá dando uma sarrada no ar. E o final desse filme é exatamente igual ao final do filme anterior. Os bonecos ligam o Decapitron e ele mata geral. Tu só se pergunta por que eles não fizeram isso no começo do filme de uma vez. Se a franquia acabasse aqui, esse seria o pior filme e eu talvez colocasse ele como um sonífero. Mas de vez em quando, na calada da noite, eu olho pra cima e eu lembro da imagem do Lorde Demônio Sutek sarrando o ar e eu penso, só tem uma categoria pra esse filme. A Maldição dos Brinquedos, dirigido por David Ecotot. O sexto Puppet Master é sobre um cientista que tá com os bonecos em um tipo de museu de curiosidades dele e ele quer descobrir o segredo da vida dos bonecos do Toulon. Ele contrata um assistente novo pra fazer as marcenarias, mas na verdade o cientista é um cara do mal e ele tá usando os assistentes de cobaia e testando pra transformar eles em boneco. Pontos positivos. Tem uma cena legal do filme que o assistente tem um pesadelo, que ele tá tendo as partes do corpo substituídas por partes de madeira. Pontos negativos. Os personagens desse filme são todos horrorosos. Tem o xerife que fala tudo sussurrando em voz de ameaça, que é bem irritante, e tem o grupo de amigos cretinos que insistem em fazer bullying com o protagonista, que é um moleque apelidado de Tanque. Aí eles ficam surpresos quando o moleque é forte e luta de volta. O apelido do cara era Tanque, vocês estavam esperando o quê, porra? O líder dos babacas é o pior. Ele invade a casa da protagonista. A pior coisa desse filme é que o maior foco dele não são os bonecos, é a porra desse protagonista ruim falando uns diálogos ruins com essa menina que também é ruim. Na metade do filme eles formam um casal ruim, sem química nenhuma, e eu só me pergunto, cadê os bonecos? Os bonecos estão 80% do tempo presos numa gaiola e alguns deles nem fazem nada. Toda vez que os bonecos aparecem na jaula, é na verdade o mesmo plano repetido. Então tem uma montagem grotesca, porque tem uma cena que o Pinhead é destruído, mas no próximo plano ele aparece inteiro na jaula de novo. É bem óbvio que o cientista é do mal o tempo todo e que os bonecos vão matar ele no final da trama, porque é isso que acontece nesses filmes. E no final tem um boneco novo que é o Tanque. O protagonista foi transformado nesse boneco que parece um filtro de Instagram. Esses filmes podem até se reinventar em tonalidade, mas essa mesma premissa do vilão tentando descobrir a fórmula dos bonecos do Toulon já encheu o saco. Até o Bowser sabe que não dá pra ficar sempre com o mesmo objetivo de sequestrar a princesa. De vez em quando tu tem que dar uma variada, esvaziar a cabeça e jogar um golfe. Acho que o que eu tô tentando dizer é que Puppet Master 6 seria um filme muito melhor se fosse só os bonecos andando de kart. Esse filme é horroroso, é só isso que eu tenho pra falar aqui no final. Depois desse fiasco, aconteceu outra coisa bem peculiar aqui. A Full Moon tava lançando uma linha de bonecos do Puppet Master, com um visual de madeira mais antigo. Chamaram eles de Retro Puppet Master. Esses bonecos aparentemente foram um sucesso com o público, então Charles Band falou, será que dá pra transformar isso em um filme? Retro Puppet Master, dirigido por David Ecotot. A trama desse filme segue o jovem André Toulon, quando ele tá morando lá em Paris, fazendo um teatro de marionete com os amigos dele, e um dia um velho aleatório chega lá e ensina uns truques pro Toulon pra ele transferir a alma das pessoas pros bonecos. Mas aí o que acontece é que tem 3 agentes trabalhando pro Lorde Demônio Sutek e eles matam todos os amigos do Toulon. O Toulon então revive todo mundo como boneco e agora tem que se defender desses demônios. Pontos positivos! A melhor coisa desse filme é o Greg Sestero, o famoso Mark do The Room, interpretando o Toulon. Até o sotaque forçado que o Greg Sestero faz no filme lembra o sotaque esquisito do Tommy Wiseau. O design dos bonecos retrô, de madeira e mal acabados, são bons e eles acrescentam uns bonecos novos com um visual legal. E de novo é uma ousadia extrema
cinema eles fazerem o 7º filme da franquia ser um filme de época, e o design de produção até que não é horrível, passa bem esse clima de começo do século XX. Pontos negativos. Acho que a coisa óbvia pra falar aqui é que esse filme caga completamente pra toda a continuidade da franquia. A gente já tinha visto o Toulon indo no Egito e aprendendo as magias lá no 2º filme. Então qual é a lógica aqui? Ele, quando jovem, aprendeu as magias com esse velho aleatório, e depois, quando ele envelheceu, ele foi pro Egito pra aprender a mesma magia de novo? E por que tem um Blade com visual retrô se foi estabelecido que o Blade foi criado na Segunda Guerra Mundial, baseado no visual do Richard Lynch? E igual ao anterior, esse filme tem muito drama genérico pra pouco boneco. Os vilões desse filme são 3 múmias bem mal feitas que viram uma cópia do agente Smith que mata as pessoas usando a força. Tem uma cena que eles levam repetidos tiros e estão andando como se nada tivesse acontecido. E claro, o filme tem uma história de armação que é o Toulon velho, contando essa história pros bonecos dele. E o filme termina com uma deixa. Ele fala que tem outras aventuras pra contar. Parece uma premissa boa pra continuar a franquia, né? Na verdade não, mas não faz diferença, porque nunca fizeram isso, a maioria dos filmes a partir daqui só ignoram a existência desse. Retro Puppet Master é bem ruim, mas eu acho que vale a pena ver pelo Greg Sestero. Puppet Master The Legacy, dirigido por Charles Band. Não tem muito o que falar de Puppet Master The Legacy, porque não é um filme de verdade. Tem uma história aqui sobre uma assassina querendo descobrir o segredo do Toulon, porque é claro que tem, mas 90% do filme é um clip show de cenas dos filmes anteriores. Pontos positivos. Eles trouxeram aquele personagem da criança judia do 3º filme de volta nesse, só que agora ele é um adulto que era um contato do Toulon. Eu acho essa uma boa ideia, na real, aproveitar aquele personagem. Pena que fizeram isso pra essa bosta desse filme. Pontos negativos. Essa trama da assassina é uma desculpa pra fazer o clip show, e não só ela não faz sentido, como ela tenta dar um fim das pontas soltas dos outros filmes, fazendo o famoso Alien 3. Então ela só fala, Rick Myers, o novo Puppet Master, encheu o vagabundo de bala, e fica por isso mesmo. E é o que eu falei, o filme é um compilado de cenas dos outros filmes que tenta tirar algum sentido dessa história toda, mas a real é que não tem sentido, porque a continuidade dos filmes é uma zona. Na verdade, isso é tão inútil e horrível que eu vou inaugurar uma categoria nova aqui chamada Perda de Tempo. É autoexplicativa. Puppet Master vs Demonic Toys, que no Brasil ficou apenas Brinquedos Diabólicos, porque eu duvido que a pessoa que traduziu esse título sabia que isso eram 2 franquias diferentes. E eu não culpo ela. Dirigido por Ted Nicolau, Puppet Master vs Demonic Toys é sobre Robert Toulon. É o neto do André Toulon e ele carrega o segredo da fórmula de reviver. E vocês imaginam o que acontece nesse filme, né? Uma empresa malvada que fez os tais Demonic Toys em um acordo com o diabo quer descobrir o segredo da fórmula de reviver os bonecos do Toulon. E aí eles fazem uma espionagem e eventualmente os bonecos do Puppet Master e os Demonic Toys se enfrentam no final. Pontos positivos. Quem interpreta o Robert Toulon é o Corey Feldman, o ator mirim dos anos 80. E ele parece estar se divertindo demais com esse filme. Os efeitos dos Demonic Toys estão muito bons aqui. Eles na verdade estão melhores que os bonecos do Puppet Master. E tem um demônio que parece em algumas cenas que é uma maquiagem bem feita também. Os bonecos do Puppet Master recebem uns upgrades de metal mais pro final do filme que deixa eles mais fortes, o que eu acho uma ideia legal, apesar do visual não ter ficado tão convincente assim. Esse filme é uma bela de uma trecheira. Tem uma cena enorme que a dona malvada da empresa leva a recepcionista virgem pra um elevador que sai do prédio e dá em uma masmorra de um castelo, que é uma sala de tortura e altar de sacrifício. É o tipo de filme que você sabe que é estúpido e que funciona mais ou menos por causa disso. Pontos negativos. Esse roteiro não só é outra história de gente malvada querendo pegar os bonecos do Toulon, como dessa vez eles copiam descaradamente a trama de Halloween 3, com uma empresa que quer comercializar um produto mortal para várias crianças porque sim. Os bonecos do Puppet Master estão muito ruins. Os efeitos estão toscos, eles nem se mexem direito e até a pintura dos bonecos tá cagada. É incrível como a qualidade desses bichos caiu completamente. O filme tem um humor, principalmente na parte do Demonic Toys, que é meio constrangedor. Quer dizer, tem um que só acontece nos últimos 10 minutos. E não é por nada não, mas as marionetes do Puppet Master lavam e a vilã é horrível também. Ela é tão superficial e com uma motivação tão ruim que ela parece mais uma vilã de novela. E nada mais justo que no final o demôniozão leva ela pro inferno num turbilhão de efeito ruim de fogo igual o final de Alma Gêmea. Puppet Master vs Demonic Toys é bem ruim, mas pelo menos ele é bem divertido e vale a pena ver pelo Corey Feldman. Coitado. Puppet Master Axis of Evil, ou Puppet Master Eixo do Mal. Dirigido por David Akoto, pela última vez na franquia, depois dessa até ele desistiu. Estão planejando de bombardear uma fábrica. Então o Danny tem que usar os bonecos. Talvez ele seja o boneco mais mercante, porque ele é igualzinho o cara que vende arma do Resident Evil 4. Queria estar na guerra, é de longe o pior protagonista dessa franquia. E o ator é péssimo também. A cena que o irmão dele morre é um daqueles falas dela parece que foram lidas pela voz do Google Translate. Os nazistas também não são muito bons e na real a pior tortura possível são as cenas
eles continuam discutindo ou fazendo ameaça. Esse filme podia acabar muito mais rápido se essa galera só atirassem uns nos outros, ao invés de ficar sendo palestrinha. Em questão técnica, o áudio do filme é horroroso, as pessoas conversam e parecem que elas estão em salas diferentes, até as coisas mais básicas, tipo o stock footage que eles colocam numa transição, eles colocam errado, as pessoas na rua ficam congeladas por um tempo antes do vídeo começar a se mexer. Acho que o maior problema é que, de novo, o filme é só chato mesmo. É uma trama de espionagem nazista muito sem graça e, de novo, cadê os bonecos? São 50 minutos de filme até eles fazerem alguma coisa. Esse, teoricamente, é um filme de boneco assassino, mas eu acho que tem mais boneco assassino em Toy Story. E o filme não tem final, ele termina com um gancho pra continuação. Vendo que já rolou nessa franquia até então, finalmente algum vilão consegue pegar a fórmula do Toulon. Então, os nazistas infiltrados nos Estados Unidos conseguem criar os próprios bonecos vivos que lutam pelo eixo. Então é outro filme de rinha de boneco. Parece bom, né? É. Mas não é. Pontos positivos. O diretor de fotografia tentou, coitado. Tem uns planos maneiros aqui, uma iluminação legal. Eu gosto da ideia de um vilão nazista psíquico que tem planos de ir contra Hitler. Eu gosto da ideia dos bonecos nazistas pros bonecos principais terem um vilão ao mesmo nível deles. E o visual deles é legal. Pontos negativos. É difícil se importar com essa trilogia porque, primeiro, são filmes ruins. Segundo, eles são uma história de origem. O Pinhead foi baleado, o Tunneler foi sequestrado, mas você sabe que todos eles vão acabar de volta no hotel uma hora ou outra porque o filme original tem que acontecer ainda. Tem esse personagem do cientista que faz os bonecos nazistas e ele não faz sentido nenhum. No filme inteiro ele é maltratado pelo nazista-chefe, eu me pergunto por que ele só não mata o cara. Ele controla os bonecos, ele tem muitas oportunidades pra fazer isso. E aí o filme responde que é porque os nazistas sequestraram a filha dele até o final do filme, onde ele só mata o nazista-chefe mesmo assim e ignora completamente essa coisa da filha, ninguém nunca mais menciona. A japonesa que era horrível no filme anterior foi substituída por outra atriz Google Translate, só que essa agora tem um figurino merda com uma peruca falsa. E aí a gente tem esse grande personagem, que é a nazista gostosa, que parece saída diretamente de um pornô exploitation. Ela é assassinada na metade do filme e é transformada em um boneco de nazista gostosa com metralhadora no lugar do peito. E aí no final, quando ela vai lutar com a mulher do sanguessuga, como que elas lutam? Rolando no chão e puxando o cabelo. Que estupidez. A sensação que dá é que toda essa parte da trama foi só o Charles Band gravando uns fetiches esquisitos dele mesmo. E os efeitos dos bonecos são os piores de todos os tempos aqui, é um novo patamar. Eles estão muito mal pintados, eles nem se movem direito, não tem articulação. Isso porque ainda tem o boneco japonês, que não só é bem caricato e levemente racista, como também não faz sentido, porque ele é só um boneco que se explode. Sabe o que mais se explode? Uma granada, uma banana de dinamite. Porra, qualquer coisa. 11 filmes de gente tentando fazer boneco, quando o filho da puta consegue, ele faz um boneco descartável que se explode. Os efeitos, sem ser de boneco, são muito ruins também. Eles têm que fazer um efeito de maquiagem de zumbi aparecendo na cara dos atores, mas eles usam umas transições em fade que são muito ruins. De novo, esse filme é chato. A ideia dele é bonecos do bem lutando contra bonecos nazistas. Isso é uma ideia legal, mas isso devia acontecer aos 20 minutos de filme, e não no final. Quando acontece, a luta é uma merda. Na verdade, ela não tem nem conclusão, porque tem alguns planos dos bonecos se batendo, e depois os bonecos nazistas somem do filme. Eles não têm nenhuma cena de morte, nem nada. As pessoas interpretaram o calendário maia errado. O fim do mundo que eles previram pra 2012, na verdade, era esse filme. Puppet Master X-Termination, dirigido por Charles Band. Quantos já foram? Já foram, tipo, 15, 19? Eu tô assistindo Puppet Master há tanto tempo que eu não sei mais como é o mundo lá fora. Alguém pode me descrever como é que é o céu? Finalmente encerrando a trilogia do eixo, esse Puppet Master é sobre um grupo de pessoas com habilidades psíquicas que tem que ir contra um grupo de nazistas com habilidades psíquicas que estão infiltrados nos Estados Unidos. No meio disso, de vez em quando, raramente tem uns bonecos que matam umas pessoas ou alguma coisa assim, a gente já sabe, né? Pontos positivos! Olha, de novo, o diretor de fotografia tentou. E tentou muito. Esse filme todo tem iluminação colorida, vibrante, vermelha e azul, neon. É bonitinho. A cena do Blade saindo de dentro do corpo de um nazista igual um alien é legal e tem uns efeitos bons, então tem isso também. Esse vai ser o primeiro caso de um filme que faz o Alien 3 aqui nas retrospectivas, que eu na verdade achei muito bom. Em 5 minutos, eles matam os protagonistas horríveis dos 2 filmes anteriores, e a trama foca em uns personagens razoavelmente mais interessantes. Igual no primeiro filme, é um grupo de psíquicos, cada um tem uma habilidade específica. O principal é um anão russo que é interpretado pelo dublê do Peter Dinklage no Game of Thrones. E tem o personagem do general nazista super poderoso, e eu gosto que ele é construído pra ser o vilão principal, mas na metade do filme a mulher toma o cargo dele. E eu gosto também que ele é a única pessoa sensata em toda essa trilogia que fala: esses bonecos são inúteis, daria pra gente mandar um assassino fazer o que eles fazem. E ele não tá errado não. Pontos negativos. E não é que esse é outro filme de gente tentando descobrir o segredo dos bonecos? Porra, eu achei que o Rock Soraya fazia o mesmo filme várias vezes, mas isso aqui é sacanagem. De novo, o filme só é meio chato, tem personagem demais pra pouco filme, e a maior parte do tempo é só gente
gente conversando e contando história triste. Tem também uma assassina nazista que seduz a galera e mata com os dedos de agulha estilo Fred Krueger. E quando chega no ato final, ela só some do filme, esqueceram que ela tava lá, nunca tem uma conclusão. E vai a pergunta de R$1 milhão. Cadê os bonecos? Não só os bonecos não lutam, como os bonecos nazistas se viram contra os nazistas no final. Pra que ter eles no filme se eles só vão virar do bem depois e fazer o mesmo final dos primeiros filmes da franquia? E claro, os efeitos estão uma merda. Eu já desisti de falar como os bonecos ficaram ruins aqui, então vou mencionar que nesse filme o Charles Band descobriu o que é a chroma key e gravou uns dublê correndo na tela verde pra pôr como os bonecos. É uma solução boa até, mas que foi mal feita no filme porque fica bem distoante do resto da cena. E até os planos gerais nesse filme são esquisitos. A frente da casa não parece uma casa de verdade. Parece uma casa virtual criada no 3D Max. Assim, não tem como, toda essa trilogia do Eixo é uma merda completa, mas esse último não é tão merda quanto os dois primeiros, então vale pela trecheira. Puppet Master Blitzkrieg Massacre. Diretor, todos os anteriores, é só um compilado de cena. Esse nem vale a pena quebrar em ponto positivo ou negativo, esse é outra compilação. A Full Moon decidiu começar uma série de compilados chamado Bunker of Blood. A primeira edição dessas foi o Puppet Master Blitzkrieg Massacre, que é uma coletânea com várias das cenas de morte da franquia. E tem mais ou menos uma trama que amarra essas cenas, mas assim, eles nem se deram ao trabalho de gravar nada. Eles fizeram uma armação que são umas JPEG de história em quadrinho, com uma narração por cima, que é sobre um cara que acorda no deserto, entra num lugar onde ele encontra com o colecionador de gore. Ele mostra todas as mortes de filme do Puppet Master pra ele, e no final o cara se transforma num body horror esquisito e vira o próximo colecionador de gore. E cara, o pior de tudo é que eu acho que vale mais a pena assistir esse compilado do que assistir a trilogia do Eixo completa, porque tudo que interessa naqueles 3 filmes tá aqui. Depois disso tudo, pra finalizar legal, vem o 14º filme na franquia. Chegamos em território de reboot, e até que demorou. Puppet Master The Littlest Height. Dirigido por Sonny Laguna e Tommy Wickland. Dessa vez, o André Toulon era um agente nazista que construía bonecos assassinos, ele fugiu para os Estados Unidos e foi morto pela polícia. Muitos anos depois, tá rolando uma convenção sobre ele em um hotel grande na cidade onde ele morava, pessoas de todo o mundo foram lá e levaram os bonecos do Toulon para tentar revender, e aí todos os bonecos magicamente criam vida e começam a fazer uma chacina generalizada no hotel. Pontos positivos! Vocês acharam que não ia ter Udo Kier nesse vídeo? O cara nunca recusou um papel na vida. Se a franquia tem 14 filmes e nenhum deles tem o Udo Kier, ela pode ser considerada uma franquia de verdade? No caso, o Udo Kier interpreta o André Toulon, alemão nazista. Ele tá só em umas 2 cenas curtas, mas ele tá ótimo aqui. A Barbara Crampton voltou pra franquia nesse filme. E aqui ela faz a policial especialista em Toulon. Ela foi bem melhor aproveitada nesse filme. Tanto assim, mas os clássicos que você tem que reconhecer estão ali. E esse filme faz todos eles ficarem muito ameaçadores. Toulon, e a gente entende tudo o que aconteceu com ele só com esses desenhos, sem precisar de diálogo expositivo. Um casal com uma garçonete otaku do hotel. Os dois são personagens bem caracterizados e que são interessantes. E o grande destaque aqui são os efeitos. Esse filme tem as cenas de morte mais exageradas, mais grotescas da franquia, e são muitas delas. No final ainda aparece um Toulon zumbizão grotesco que é muito maneiro. Tem algumas cenas dessas que são tão grotescas e tão exageradas que parecem que eles só queriam chocar mesmo. E eles até conseguem. Tem a morte da mulher grávida com o feto, ou o cara que tá mijando, o boneco corta a cabeça dele e o cara mija na própria cabeça. Eu nem sei, isso é ponto positivo? A franquia Puppet Master é tão ruim que eu tô sendo obrigado a elogiar uma cena de um cadáver decapitado mijando na própria cabeça. Pontos negativos! Vamos começar pelo protagonista chato. E, gente, que cara chato. Ele é blasé o filme todo, tá sempre com a mesma cara. Parece que o ator tava morto por dentro porque descobriu que tava fazendo o 14º filme do Puppet Master. O roteiro começa bem, apresenta vários elementos, mas parece que ele não sabe o que vai fazer com nada do que ele constrói. A personagem da Barbara Crampton também tem muito destaque no começo, mas ela não serve pra nada no final. E na verdade o filme todo é assim, ele para nos trilhos depois do primeiro ato e vira só uma sequência de sketches. É só cena atrás de cena de gente aleatória morrendo de jeitos grotescos. Os efeitos são bons, mas em questão de trama, esse filme não tá muito diferente do clip show que veio antes não. A solução final que eles arranjam pra impedir os bonecos também é bem fácil e um tanto estúpida. O protagonista só soca o carro dele na tumba do Toulon e isso aparentemente impede a magia que ele tava fazendo. E eu até gostaria que eles continuassem com essa continuidade da franquia, com esse reboot dos bonecos malvados. Mas, vendo o histórico desses filmes, provavelmente nunca mais veremos essa encarnação dos bonecos de novo. Diverti bastante assistindo, então acho que isso tudo conta. E aí acabou, né? 14 filmes já deu o suficiente pra falar, já deu pra encerrar a franquia, mas vocês não vão acreditar! A porra da Full Moon lançou um filme novo do Puppet Master enquanto eu fazia esse vídeo. Isso é punição divina? Foi por causa daquela piada com Jesus no começo do vídeo? Blade, The Iron Cross, dirigido por John Lechago. Porque é isso, gente, a vida só tem 2 certezas: morte e filme novo do Puppet Master. E elas nem são tão diferentes assim. A ideia do Charles Band agora foi, vamos fazer um filme spin-off que foca em
só um dos bonecos. Será que vai focar no Blade tendo novas aventuras? Será que ele vai lutar contra um Max Steel possuído, resgatar uma princesa e encontrar o amor da vida dele? E embarcar numa turnê com o Metallica pra caçar o pessoal que ousa baixar as músicas deles pelo Napster? Desbravar as matas da Amazônia pra buscar o segredo da vida eterna escondido por trás das muralhas da cidade perdida de Eldorado? Esse filme é sobre uns cientistas nazistas que querem descobrir a fórmula do Toulon pra fazer um soldado zumbis e por isso vão atrás dos bonecos. E a mesma merda! Pontos positivos! Esse é o primeiro filme de toda essa nova leva da trilogia do Eixo. São vários deles, uns chefões, uns capangas, uns misteriosos, uns espiões. Algumas das cenas de morte são boas até, tem uns efeitos bem legais. A protagonista desse filme é filha do anão russo do filme anterior. Tem uma cena que os vilões pegam o diário dela e tá realmente escrito em russo. Então olha, pelo menos isso a Full Moon aprendeu a fazer. Eu tô tirando leite de pedra com esses pontos positivos aqui. Pontos negativos. O filme tem a mesma trama de nazistas torturadores buscando a fórmula do Toulon. Basicamente, esse é um filme spin-off que é exatamente a mesma coisa que os filmes ruins da trilogia do Eixo. O único personagem que a gente se importa é o Blade, e a gente sabe que ele sobrevive porque ele tá no filme original. Então, no final, o cara destrói o boneco do Blade, e o boneco imediatamente renasce de dentro dele. Essa habilidade nunca é explicada, ela só acontece e vida que segue. Esse é outro filme de boneco assassino, que a maior parte da trama é um monte de gente numa sala gritando um com o outro. E o pior é que eles colocam tanto vilão que no final, pra economizar nas cenas com o Blade, eles fazem grande parte deles matarem uns aos outros sem muito motivo. E esse filme tem vários planos aleatórios que são os atores tendo uma reação a alguma coisa, e eles são feitos numa tela verde bem óbvia, enquanto no resto da cena os atores estão no cenário. Eles esqueceram de gravar isso na locação do dia e tiveram que meter um chroma key depois. Tem uma cena com um cara levando a mina principal amarrada numa maca por um corredor bem fúnebre e com uma iluminação meio amarelada que, olha, isso com certeza foi plagiado de Fantasme 2, e aí eu fico pistola. Tu pode fazer filme ruim à vontade, mas não toca no meu Fantasme. Acho que a esse ponto ninguém espera que a Full Moon faça um Puppet Master inovador, que seja um clássico do gênero, mas ficar fazendo a mesma ladainha sem graça também não rola. Após assistir esses 15 filmes, acho que a conclusão que eu chego é que todo mundo tem que saber a hora de parar. No caso, a hora de parar do Puppet Master foi em 1995, mas por algum motivo eles continuam disparando o filme na gente até hoje. Minha recomendação final, na verdade eu nem preciso pensar muito. Puppet Master 1 e Puppet Master 3, os dois são o mais próximo de um clássico que essa franquia tem. Pela trecheira, acho que vale a pena assistir o 2, o 4, o crossover com Demonic Toys e o reboot também. O resto dos filmes do Puppet Master deviam ser tratados igual aqueles jogos de ET pro Atari nos anos 80. Deviam reunir tudo e enterrar no meio do deserto pra ninguém nunca mais ter que olhar pra essa merda de novo.